Olá, olá, tudo bem com vocês? Graça e paz, que Deus abençoe a todos nós, que Deus esteja no seu coração, na sua casa. Eu sou o Vanderlei Francisco, aqui do canal Falando de Cristo na Estrada. Quero trazer um abraço da minha esposa querida Dona Vilma, ela que movimenta toda a nossa página do Facebook, Falando de Cristo na Estrada. Já está seguindo a nossa página? Muito obrigado. Siga agora aqui no YouTube. Tô te esperando, hein? Se inscreva e nos ajude a pregar a palavra de Deus também aqui no YouTube. Já já chegaremos aí a 500 pessoas pregando a palavra de Deus, nos ajudando aqui no canal, né? Só tá faltando você. Se já se inscreveu, deixe o seu like, faça também o seu comentário e compartilhe, indique para outras pessoas. Em minhas mãos a Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a santa palavra de Deus. Também o grande conflito. Esse ano é tema do Impacto Esperança, estaremos entregando aí em toda a América do Sul, né? Os 8 países da América do Sul, todos estarão recebendo esse material das mãos dos nossos irmãos adventistas do sétimo dia. Vamos orar, vamos falar com Deus para continuar o nosso estudo aqui no canal? Oremos então. Querido Deus, amado Pai, em sua presença pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas, lhe agradecemos por mais uma oportunidade de estudar a sua santa palavra, pedimos a presença do Espírito Santo agora, pedimos a tua ajuda em nome de Jesus. Amém, amém. Enganos para o tempo do fim. Significa, dentro desse tema mesmo, né? O grande conflito, baseado também lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, onde Deus põe uma inimizade entre a mulher e o seu descendente e Satanás e o seu descendente, né? Estabelece ali a continuação do grande conflito no planeta Terra. Então, quando nós vamos estudando esses temas, e quando você receber esse material, esse livro, que você ler e estudar à luz da palavra de Deus, você vai se identificar a qual exército você pertence, quem é o Senhor de sua vida, quem é o general de sua vida. Agora, como eu disse que Jesus, ele trabalha em nosso favor. Ele fala, filho, eu escrevo para que não pequeis. Aliás, ele fala com mais carinho, né? Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Porém, se alguém pecar, lembre-se, vocês têm um advogado no céu, Jesus Cristo. Aleluia! Irmãos, além de ser o sacrifício perfeito, o único sacrifício perfeito, né? O sacerdote, o nosso sumo sacerdote, nosso advogado, nosso irmão, nosso campeão. Jesus trabalha em nosso favor lá no céu. Como eu disse no vídeo anterior, ele está convidando a todos nós. O convite já foi entregue. Basta você aceitar. Você é convidado para essa grande festa, as bodas. Agora ele dá as suas vestes, que é a roupa nupcial. E se por algum motivo você sujou com algum tipo de pecado essas vestes puras, ele derramou seu sangue como alvejante para limpar e purificar. Só não vai quem não quer. Mas por outro lado, enquanto Jesus trabalha para te dar a salvação eterna, o inimigo de Deus, Lúcifer, que foi expulso lá do céu e veio para o jardim do Éden, enganou Eva, enganou Adão, tem enganado multidões nessa história, nesse grande conflito, ele também não para. Pedro vai escrever que ele está ao derredor, como um leão faminto, querendo devorar. Nós precisamos se apegar mais à palavra de Deus. E ele promove os enganos para o tempo do fim. Ele não usa mais a serpente como usou lá no Jardim do Éden. Ele usa pessoas, usa tecnologia. E nós somos bombardeados com essas informações falsas. Parecem verdade, mas são mentiras. E aí ele usa as redes sociais, usa o cinema, a TV, cultura, literatura, tudo para nos atingir e às vezes pega em cheio. Mexe com as nossas emoções. Nós já falamos aqui, né? Mexe com as nossas emoções, os nossos sentimentos. Por isso nós temos que estar baseados na palavra de Deus, crentes bereanos, verificar se é assim mesmo que diz. Aliás, você lembra daquele episódio que Jesus, depois do batismo, ali ele vai entrar no jejum e ele está sendo provado
E Satanás aproveita daquele momento para tentá-lo usando a palavra de Deus distorcida. E Jesus o responde dizendo, assim está escrito, mas de maneira correta. Pois é, nós precisamos ter mais conhecimento prático da palavra de Deus. Por isso, ore, peça ajuda ao Espírito Santo, porque ele é o autor. Ele vai te ajudar, te levar a toda a verdade. Amém? Vou repetir esse texto que nos últimos vídeos eu repeti. Enganos para o tempo do fim, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14 e 15, diz assim, ó. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Você sabe muito bem que o lago de fogo, né, não foi feito para os seres humanos. Foi feito para Satanás. Agora, aqueles que permanecerem no pecado, ao destruir o pecado, aquele que estiver agarrado no pecado também será destruído. Deus odeia o pecado. Ele ama o pecador. Por isso que ele pede para você o tempo todo. Não seja mais escravo do pecado. Seja servo do Senhor. Quando você aceita Jesus como teu Salvador, neste momento, você é libertado da penalidade do pecado, que é a morte. Jesus disse lá no Jardim do Éden, a alma que pecar, essa morrerá. Lúcifer vai dizer para o casal, não, vocês podem pecar, que certamente vocês não morrerão. Essa ideia de mortalidade e imortalidade da alma começa ali no Jardim do Éden. Deus diz que a alma que pecar, essa morre. Agora, quem fala que a alma não morre é Lúcifer, lá no Jardim do Éden. E essa mentira, às vezes, prevalece. Todos nós pecamos. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Qual era então a solução para a reconciliação? Um plano que tinha sido elaborado antes que houvesse o pecado, antes da fundação do mundo. Jesus viria para assumir o meu e o teu lugar. E aí, nós percebemos ali, no conflito de Gênesis capítulo 3, verso 15, esse grande conflito, o tempo todo, Satanás tentando sabotar o ministério de Jesus aqui na terra. Até as pessoas confundiram, achando que ele deveria ser um rei revolucionário, tirar Israel da mão dos romanos. E Jesus mostra, através do livro de Isaías, o fundamento da sua missão aqui na terra. E ele é, então, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas ele vai ao céu como o nosso sacerdote. Ele entra no Santo dos Santos e ele está trabalhando em teu e em meu favor. Mas, por outro lado, Satanás continua trabalhando também. E os enganos aparecem. E eu e você temos que ficar alerta para não cairmos em desgraça. Ok? Então hoje eu quero falar de um outro engano, necromancia e culto aos ancestrais. Como eu disse, lá no Jardim do Éden, ele usou uma serpente como médium. Hoje ele usa pessoas, mas usa também influência. Eu disse aqui as redes sociais, as grandes redes, né, de TVs, usa o cinema, usa a música, usa a cultura, né? Tudo para nos bombardear de informações falsas. Então precisamos estar agarrados na palavra de Deus. Conhecereis a verdade e ela te libertará. A verdade te libertará. Então, meus irmãos e irmãs, essa palavra necromancia, ela deriva dos termos gregos necros, que significa morto, e manteia, que é a adivinhação. Praticada desde os tempos antigos. Essa coisa de necromancia não é nova. Eu vou ler textos aqui, ó. Já na Bíblia, você vai ver que isso é muito antigo. É praticado desde os tempos antigos. A necromancia é uma forma de convocar os supostos espíritos ativos dos mortos para obter conhecimento. Por isso que eu disse, nós temos que estudar o máximo para combater essa teoria da imortalidade da alma, que a alma é imortal. Porque essa teoria não bíblica da imortalidade da alma, ela traz muitas outras variantes, e uma delas é a necromancia. É uma forma de convocar os supostos espíritos ativos dos mortos, para quê? Para obter conhecimento. Muitas vezes sobre eventos futuros. O culto aos ancestrais, por sua vez,
é o costume de venerar os ancestrais falecidos, visto que ainda são considerados familiares e cujos espíritos podem, acredita-se, influenciar os assuntos dos vivos. Essas práticas pagãs podem ser muito atraentes para aqueles que acreditam em uma alma imortal e que também sentem falta de seus entes queridos falecidos. A Bíblia vai contar uma história lá em 1 Samuel, capítulo 28, do verso 3 ao verso 25. Quando lermos essa história, a pergunta é: quais lições espirituais contra qualquer suposta comunicação com os mortos pode ser extraída da experiência de Saul com a médium em Endor? Então, eu vou abrir a minha Bíblia, eu gostaria que você lesse também. Nós vamos pegar aqui essa história aqui em 1 Samuel, tá? Abra aí a sua Bíblia também, 1 Samuel capítulo 28, a partir do verso 3. Saul consulta uma médium. Ora, Saul já havia morrido. Aliás, Saul consulta uma médium. Ora, Samuel já havia morrido, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os necromantes e os adivinhos. Ajuntando-se, pois, os filisteus, vieram acampar-se em Sunem. Saul ajuntou também todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Agora, olha aqui o erro dele, né? Pelo que consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. Então, Saul tentou conversar com Deus, Deus não quis conversar com Saul. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me uma necromante para que eu vá a ela e a consulte. Olha o erro dele agora. Disseram-lhes os seus servos: eis que em Endor há uma mulher que é necromante. Então Saul se disfarçou, vestindo outros trajes, e foi ele com 2 homens, e chegaram de noite à casa da mulher. Disse-lhe Saul: peço-te que adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. A mulher respondeu: tu bem sabe o que Saul fez, como exterminou da terra os necromantes e os adivinhos. Por que então me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Saul, porém, lhe jurou pelo Senhor, dizendo: como vive o Senhor, nenhum castigo de sobrevirá por isso. Isso aqui já é uma blasfêmia, né? Já é falar o nome de Deus em vão. A mulher então lhe perguntou: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Ao que o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que vem subindo de dentro da terra. Perguntou-lhe ele: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era, olha só, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e lhe fez reverência. Samuel disse a Saul, suposto Samuel, disse a Saul: por que me inquietastes, fazendo-me subir? Então disse Saul: estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus tem desviado de mim, e já não me responde, nem por intermédio dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel, o suposto Samuel: pois me perguntas a mim, visto que o Senhor se tem desviado de ti, e se tem feito teu inimigo, o Senhor te fez como por meu intermédio te disse, pois o Senhor rasgou o reino da tua mão, e o deu ao teu próximo, a Davi. Porquanto não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste e furor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também Israel contigo na mão dos filisteus. Amanhã, olha essa palavra aqui, depois você confere na Bíblia. Amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. E o Senhor entregará o arraial de Israel na mão dos filisteus. Imediatamente Saul caiu estendido por terra, tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel,
e não houve força nele, porque nada havia comido todo aquele dia e toda aquela noite. Então a mulher se aproximou de Saul e, vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: Eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, pus a minha vida na tua mão, dando ouvidos à palavra que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come, para que tenhas forças quando te puseres a caminho. Ele, porém, recusou, dizendo: Não comerei. Mas os seus servos e a mulher o constrangeram, e ele deu ouvido à sua voz, e levantando-se do chão, sentou-se na cama. Ora, a mulher tinha em casa um bezerro cevado. Apressou-se, pois, e degolou também, tomou farinha, amassou e o cozeu em bolos ázimos. Então pôs tudo diante de Saul e de seus servos, e eles comeram. Depois levantaram e partiram naquela mesma noite. Que história, hein? É longa, né? Mas eu precisava contar para vocês, porque se alguém pegar uma história dessa aqui, isolada dos outros textos bíblicos, fala: olha aí, né? O próprio Samuel sobe para poder conversar com o rei Saul, né? Então, irmãos, a pergunta, né? Quais lições espirituais contra qualquer suposta comunicação com os mortos podem ser extraídas da experiência de Saul com essa médium? O espírito enganador. Aqui esse espírito, ele reafirma a teoria antibíblica da imortalidade da alma. Não devemos crer naquilo que contradiz a Bíblia. E eu quero te mostrar um texto aí em 1 Crônicas agora. 1 Crônicas, capítulo 10. Veja o que aconteceu. Verso 13 e 14. Diz assim, 1 Crônicas, capítulo 10, 13 e 14. Assim morreu Saul, por causa da sua infidelidade para com o Senhor, porque não havia guardado a palavra do Senhor, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou ao Senhor, pelo que ele o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. E aí? Deus aprovou ou Deus reprovou o rei aqui? Repito, assim morreu Saul, por causa da sua infidelidade para com o Senhor, porque não havia guardado a palavra do Senhor, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. E aí? Depois disso, você vai ter coragem de buscar ainda alguma necromancia? Algum adivinhador para fazer consulta, sabendo o que Deus fez com ele? E claro que você continua lendo, você vai ver que ele e os filhos deles não foram feridos de morte no dia seguinte, como diz aqui o suposto Samuel. Irmãos, a Bíblia afirma claramente que todos os espíritas, médiuns, feiticeiros e necromantes na antiga teocracia israelita eram abomináveis ao Senhor e deveriam ser mortos por apedrejamento. Então o assunto é muito sério. Não estou dizendo que deve ser apedrejado hoje, não estou dizendo que deve ser maltratado, mas estou dizendo que deve ser observado a palavra de Deus, porque o assunto é sério. Eu vou mostrar o texto aqui, ó, Levítico 19, 31. Levítico, capítulo 19, verso 31. Diz assim, ó: Não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros. Não os busqueis para não ficardes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Pau que dá em Chico é pau que dá em Francisco. O que era pecado na época de Saul é pecado ainda hoje. Olha aqui, Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20, verso 6. Diz assim: Quanto àquele que se voltar para os que consultam os mortos e para os feiticeiros, prostituindo-se após eles, porém o meu rosto contra aquele homem e o extirparei do meio do povo. Olha o verso 27, irmãos, como é sério. Isso daqui é sério, né? O homem ou a mulher que consultar os mortos ou for feiticeiro certamente será morto. Serão apedrejados e o seu sangue será sobre eles. Deuteronômio, se você pegar, né, ali também, nos últimos ensinos de Moisés, olha, Deuteronômio capítulo 18, verso 9.
Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquele povo. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Bom, eu estou lendo aqui na palavra do Senhor, né? Saul havia destruído todos os médios. Saul havia destruído todos os espíritas de Israel segundo a lei. Está lá em 1 Samuel capítulo 28, verso 3 e verso 9. Porém, depois de ter sido rejeitado por Deus, o próprio Saul foi à cidade de Cananéia, em Endor, para consultar a médium. Nós lemos aí, né? Ele pediu a ela que trouxesse o falecido profeta Samuel, o qual supostamente tenha aparecido e falado com Saul. O espírito enganador que fingiu ser Samuel disse a Saul: amanhã você e seus filhos estarão comigo. Ao predizer a morte de Saul, o espírito enganador, assumindo a forma de Samuel, reafirmou a teoria da imortalidade da alma. Foi um engano poderoso do qual Saul deveria estar ciente, em vez de se envolver com o que ele mesmo havia condenado antes. Mais de 2 séculos depois, o profeta Isaías escreveu: quando disserem a vocês, consulte os médios e os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que o povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? E ele termina dizendo: à lei e ao testemunho. Aqui ele está dizendo aos livros de Moisés, né? E aos demais livros do Antigo Testamento. À lei e ao testemunho, a Bíblia, a palavra de Deus, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Jamais serão salvos. Devem falar à luz da Bíblia. Isaías, capítulo 19, verso 3. Ele diz assim: e o espírito dos egípcios se esvacerá dentro deles. Eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos, e encantadores, e necromantes, e feiticeiros. Deus reprova isso. Deus, ele abomina a necromancia e o culto aos ancestrais. Eu quero fechar lendo Isaías capítulo 8, verso 19. Quando vos disserem, consultai os que têm espírito familiares, e os feiticeiros que chireiam e murmuram, respondei: acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos consultará os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque neles não há luz. É porque neles não há luz nenhuma. Jesus é a luz do mundo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se até aqui você tem acreditado nessa teoria da necromancia, praticado algum culto aos mortos, culto aos ancestrais, mesmo que há evidência forte que alguém se levantou, como aconteceu aqui, como Samuel subiu, um parente seu apareceu, alguém que você gostava, alguém que você confiava, você acreditava, alguém que você está com saudade, se não está de acordo com a palavra de Deus, é engano do inimigo, que se transforma até em anjo de luz, e seus ministros se transformam em até ministro de justiça. Cuidado. Jesus te ama, e ele não desiste de você. Por isso nós estamos estudando esse tema hoje aqui. Dá tempo de fazer todas as correções. É simples e rápido. Aceite Jesus. Aceite Jesus como seu Salvador. Nesse momento você é livre da penalidade da morte, da penalidade do pecado, que é a morte. Segundo passo. Comece um processo chamado santificação, sem a qual quem não for santificado não entra no reino do céu. No processo de santificação, você aceita Jesus como Senhor de sua vida. Não é mais essas teorias. Não é mais o pecado o Senhor de sua vida. Jesus é o Senhor de sua vida. Você é o servo de Jesus. E nesse momento, você é livre. Você é livre do pecado. O pecado não tem mais poder na sua vida.
Quem tem poder na sua vida é Jesus Cristo. E quando Jesus retornar, Ele te dará toda a glória. Ao chamar o seu santo nome, você será glorificado. E não existirá mais nem a aparência e nem a presença do pecado em sua vida. Será glorificado e transformado. E junto com aqueles que se foram primeiro que você, ou com aqueles que estiverem vivos em Cristo Jesus, esse grande encontro está marcado. Quando? Na volta de Jesus. Creia nisso. Ele está voltando para ressuscitar todos aqueles que dormiram antes de nós e para nos transformar e juntos termos esse encontro maravilhoso no céu. Jesus te ama e eu também. Pense nisso, um forte abraço e até o nosso próximo estudo.